Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do quadro Metamorfoses, do canal Todos Somos Um. Meu nome é Mayra Bustoffer, sou enfermeira e terapeuta energética, e nesse quadro abordamos cuidados holísticos para a promoção da saúde. E hoje, então, como holístico, né, a gente entende que a gente precisa abranger o ser humano como um todo, né, tanto a dimensão material, subjetiva, espiritualidade. E hoje, então, nós vamos apostar aqui na dimensão mais material do nosso corpo, né, desse invólucro que habita a nossa alma, o nosso espírito, como a pessoa queira dizer, a nossa centelha divina. Então, cada um dá um nome para o que habita dentro de nós. Mas a gente precisa cuidar, né, desse corpo. Então, hoje nós contamos com a presença da empresária e educadora física, Rafaela Rodrigues. Então, eu vou passar já a palavra para ela se apresentar, né, para a gente conhecer um pouquinho da trajetória da Rafaela. Boa noite, Mayra. Boa noite a todos os presentes. Então, meu nome é Rafaela, eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, pelo curso da ISEF, aqui próximo à academia. Sou formada já há 15 anos, fiz 2 especializações, uma especialização em Fisiologia do Exercício e uma em Marketing Esportivo. Então, vai ser bem interessante estar trazendo um pouquinho dessa minha experiência de mais de 15 anos, já começando dentro da universidade, dentro da faculdade, com a promoção de exercícios para a comunidade. Então, no primeiro e segundo semestre, a gente já oferecia atividades de hidroginástica para terceira idade, exercícios de dança para o pessoal com síndrome de Down. Então, vai ser legal falar um pouquinho dessa experiência prática, que começou lá dentro da universidade. E queria também parabenizar pelo projeto que vocês estão fazendo, né? Esses assuntos são extremamente importantes, então, essas abordagens diferenciadas que tu vens dando, parabéns pela essa iniciativa, conteúdo de extrema relevância. Então, espero poder trazer um pouquinho da importância do exercício na vida da gente, no nosso cotidiano. Muito obrigada, e a gente tem essa vontade mesmo de trazer assuntos relevantes para a comunidade, para todos que tenham interesse em cuidar da sua saúde, né? Então, vou começar, já abordou, vamos começar com a importância do exercício físico para o nosso corpo. Perfeito. Mairinha, antes de eu começar falando, então, sobre a questão dos benefícios, eu pensei numa abordagem primeiro falando dos malefícios da falta do exercício. Então, ótimo, perfeito. Então, a questão da gente levar uma vida um pouco mais sedentária, que malefícios nós teríamos com isso? E hoje, vendo as pessoas chegando na academia, buscando por melhoras na saúde, a gente vai percebendo quanto isso ainda é muito distante. Levando em consideração que a gente ainda tem uma população 50% mais ou menos inativa, que o número de adolescentes e jovens, em termos mundiais, ainda está em 80% de inatividade. Isso a gente não consegue mensurar o quanto que afeta a nossa saúde como um todo. E aí você tá algumas pequenas alterações que vão acontecendo gradativamente. E que a atividade laboral também, ou ela vai prejudicar mais ainda, ou talvez ela seja uma forma de não ficar, de dar uma pausa para esse sedentarismo. Estou um pouquinho nervosa, então eu vou comer algumas palavrinhas, eu vou me atrapalhar um pouquinho, mas à medida que eu vou falando sobre o assunto, daí acho que eu vou soltando um pouquinho mais. Levando em consideração que é minha primeira live, então eu vou retomando aos pouquinhos. Então, dos malefícios do sedentarismo, a gente tem aumento da pressão arterial por fatores de estresse e por levar o coração a fazer pouco movimento, pouca atividade, para que aumente o fluxo de sangue no corpo. A gente tem uma possibilidade de aumento de diabetes, seja ele tipo 1 ou tipo 2, então o insulino dependente, que é aquele que precisa fazer
a injeção para ter um controle mais específico, porque ele tem picos muito grandes e muito baixos. Tem o diabetes não insulino dependente, então aquele que toma medicação faz com que o açúcar se normalize com uma facilidade comparado ao anterior. Dores crônicas, então hoje as pessoas têm apresentado dores crônicas com cada vez mais frequência. Então, por exemplo, para quem trabalha no computador, passa ali 8 horas, 10 horas, 6 horas no computador, a tendência do corpo é se adaptar àquilo ali. Então, os ombros começam a cair, a cabeça começa a ir para frente, então gera uma tensão muito grande nessa região. Fraqueza nos ombros pode nos trazer tendinites nos ombros, cotovelos, mãos. Então, de digitar por muito tempo, a gente acaba tendo aquelas lesões por esforço repetitivo, que são também algumas doenças responsáveis pelo afastamento do trabalho, por vezes por tempos de permanência muito grandes. Às vezes são atestados de 7 dias, 10 dias. Eu conheço casos de mais de ano, porque conseguiu chegar numa doença, num grau tão grave de tendinite nos ombros, que a recuperação foi muito lenta. Porque provavelmente não teve uma preocupação com a prevenção. Então, dependendo da nossa atividade laboral, esse quadro pode se instalar com uma antecedência maior. Pessoas, por exemplo, que trabalham com peso, né? Vou dar um exemplo de pessoas, enfermeiros que trabalham com pacientes acamados. Então, tem que fazer esforços repetitivos com os braços. Por vezes, faz um movimento brusco, porque tem que levantar o paciente, e acaba tendo uma crise de dor lombar, que também, hoje, muitas pessoas, estima-se que 80% da população já teve ou terá uma crise de dor lombar. Que é aquela dor mais aguda na parte baixa da coluna. Além dessas lombalgias, a gente tem cervicalgia, então quando a cervical passa a ficar mais para frente, causa, por vezes, dor de cabeça. Hérnia de disco, então quando a coluna passa a ter uma tensão muito grande, o disco entre as vértebras ele se desloca um pouquinho, em virtude também de passar muito tempo sentado, e com o abdômen e as demais musculaturas muito frágeis. Estresse, ansiedade, então falta de atividade física ou sedentarismo, ele gera um grau de ansiedade um pouco maior. A questão dos exames de sangue, então colesterol, glicose, triglicérides, normalmente para quem não tem uma vida ativa, esses índices acabam tendo mais alterações. Eu fiz uma lista aqui bem grande dos malefícios, vou falar de mais algumas coisinhas. Coração. Além de alguns diversos tipos de câncer. Então, hoje já está cientificamente comprovado que a inatividade é capaz de causar ou aumentar a chance de desenvolver alguns tipos de câncer. Quando eu falei da hérnia ali, eu vou voltar um pouquinho, ou das dores na coluna de modo geral. Essas dores acontecem porque o corpo da gente vai ficando cada vez mais rígido. Então, cervical rígida, parte do tronco rígida, o quadril rígido. Então, com a falta de mobilidade, qualquer movimento brusco ou pegar um peso de forma errada, pum, gera uma dor crônica. E aí, às vezes, demora um período muito grande para passar. Mairinha, qualquer coisa pode me interrompendo, tá? Eu queria até comentar contigo a questão que nós tivemos agora, né, da pandemia, deve ter aumentado consideravelmente o sedentarismo, né? Tu tens algum dado, algum comentário? Tu deve ter observado também na própria academia, né? Sim. É importante falar, tinha pensado também em falar sobre isso, ainda bem que tu colocasse. Digamos que o número de praticantes já não era tão ideal em período pré-pandemia. Durante a pandemia, as pessoas tiveram que retornar, ficar mais em casa, então já diminuiu absurdamente. No primeiro mês, que a gente tentou estimular mesmo o pessoal a fazer atividade em casa, deu certo. O primeiro mês foi aqui, os primeiros 30 dias, todo mundo aceitou o desafio. Passado aquele período, e aí depois eu vou falar da diferença da atividade física e do exercício, foi difícil de manter uma aderência, porque tinha estímulos diferentes, a gente tinha exercícios mais complexos, exercícios mais
com efeito duradouro maior. E fora que é num ambiente diferente de dentro de casa, né? Então, de fato, aumentou demais o número de pessoas estressadas. A questão de sobrepeso veio junto, né? Então, aumentou o consumo e diminuiu o gasto. E as pessoas agora que estão retornando, quer dizer, um tempinho atrás, uns 6 meses, mas agora que a gente está conseguindo enxergar melhor a questão desse retorno, além desse retorno pré-pandemia ter retornado quase 100%, a gente está tendo uma procura maior. Então, eu sigo um canal bem interessante, que ele nos dá notícias mundiais sobre o exercício físico, e falou-se muito na questão dos fechamentos das academias, em termos mundiais, e já tinha um dado que já tinha sido coletado em janeiro sobre a procura das pessoas pelos ambientes de prática de atividade física. E ele tinha aumentado cerca de 90% em janeiro. Então, quando a população já estava mais vacinada, mais segura, então a procura já veio muito forte. Então, ainda bem. Outra questão que me chama atenção são os adolescentes, que me parecem que estão bem mais sedentários do que décadas passadas. E aí eu até queria que tu comentasse um pouco do estímulo que as escolas têm dado para esses adolescentes, porque eu acho que isso é importante, né? Mas, sem dúvida, sem dúvida. Eu botei aqui ainda, grifei bem grande, educação física escolar. É difícil acreditar que hoje, em algumas séries, ela está como optativa. Então, ela não é mais obrigatória. Sendo que a função da educação física escolar nada mais é do que, primeiro, deveria ser pelo menos, né? Informativa. Então, as crianças precisam saber do porquê que elas têm que fazer a atividade. A partir disso, né, que a gente começa a criar um hábito, a partir disso devem vir os estímulos corretos, porque para cada fase da vida a gente deve ter um estímulo diferente. Então, se a gente não tem na educação física estímulos de pular, de correr, de jogar, de brincar, atividades lúdicas que desenvolvam lateralidade, cognição, agilidade, isso vai fazer com que seja, na fase de adolescência, um adulto já com dificuldades aí, que hoje a gente já começa a ver esses reflexos. Então, há 2 meses atrás, veio uma menina de 10 anos buscar atividade física por indicação médica, porque os exames de sangue estavam alterados, a questão postural estava alterada. Então, isso, infelizmente, é geral. Não sei se nesse caso específico veio em virtude da pandemia, porque as crianças ficaram em casa também, ou se, de fato, não tem tido muito estímulo. Então... Eu percebo mais como falta de estímulo mesmo. Eu lembro que a Amanda, né, que a minha filha, que está sempre aos teus cuidados, ela sempre gostou muito, sempre foi muito hábil com esportes. E principalmente jogos coletivos, vôlei, né, esse tipo de coisa. Futsal, era basquete, jogava tudo, né? Agora, claro, agora mais pádel quando consegue, porque aí trabalhando também já fica mais difícil. Sim. Mas numa troca de escola, ela perdeu muito isso. Porque na escola, uma delas tinha um estímulo muito grande e aí fazia com que ela jogasse a cada intervalo, quer dizer, não precisava nem ter a educação física. Eles jogavam como criança normal, né? Claro. E a outra escola não tinha. E eu percebi assim, o quanto ela perdeu de... Claro, ela já tem esse tipo um dom, né, para o esporte. Então, se manteve, mas e quem não tem? Né? E que está ali só pelo grupo e que participa pelo grupo. Então, eu tenho percebido, assim, claro, não tenho acompanhado, não é minha área de pesquisa, nem tenho filho adolescente nesse momento. Então, mas eu percebo que hoje os adolescentes eles estão muito voltados
para jogos na internet, né? Muito mais para questões da internet do que de físico mesmo, né? Fica só para as exceções que gostam, que tem um dom, né? Porque eu lembro que eu tive até atletismo. Todo mundo corria, aí eu que corria mais ia competir, né? Eu sou natural de São Lourenço, então vinha competir aqui em Pelotas. E eu não vejo isso muito atualmente, assim, eu não vejo essas competições, e eu acho que a gente acaba se perdendo, e o adolescente mais ainda, né? Eu não sei se existe alguma política, se tu sabe de alguma política que esteja nesse momento pensando sobre essas questões, preocupados com essas questões de retomar mais esse estímulo para o exercício físico, de modo geral, nas escolas. Como eu também não atuo muito na questão escolar, nessa parte de pesquisa que envolve escolares, mas, ao mesmo tempo, eu tenho 5 afilhadas de idades diferentes, que a gente conversa bastante, né, de como tem sido a educação física. E então, de fato, a gente vê uma discrepância muito grande de como foi a nossa educação física e de como está sendo deles. Então, quando a escola, por exemplo, particular, eu vejo que, por vezes, eles conseguem dar um incentivo maior no sentido de oferecer atividades extracurriculares. Então, eles têm a opção da dança, eles têm a opção da ginástica olímpica, artística, eles têm opções de futsal, eles têm uma gama de atividades que podem incentivar. Claro que daí tem que ter o papel de alguém para orientar. Vamos experimentar fazer isto, vamos experimentar fazer aquilo. Então, não digo que toda empresa privada funciona de uma forma melhor, não é isso, mas eu acredito que há uma discussão dentro de uma escola privada sobre a importância da educação física. Então, até uma certa faixa etária, eu acredito que isso seja bem discutido, bem elaborado, né? Não sei na prática se isso acontece, porque vai variar muito também de profissional para profissional. Então, tem gente que trabalha muito tempo e aí ou está cansado dos alunos, não que seja, isso também não é justificativa, mas a gente, às vezes, né, ouvindo as crianças, eu vejo que às vezes tem um pouquinho de desinteresse, no sentido de jogar uma bola, fulaninho, os meninos vão para cá, as meninas vão para lá. Hoje, com menor frequência. Isso eu enxerguei no meu estágio. Então, há uns 10 anos atrás, em 2 escolas que eu fiz estágio, eu vi que os professores já não eram escolas particulares, eram escolas municipais. Eu via que os professores já não tinham mais aquele estímulo. Então, era uma coisa muito mais fragmentada, participava quem queria. Então, eu já levei uma proposta diferente. Muito embora, claro, meu tempo de permanência fosse pequeno, né? Mas a ideia era isso, era estimular, né? Então, é uma abordagem que, né, ao nosso ver, não poderia deixar de lado, não poderia, né, teria que pecar o mínimo possível nesse sentido, para que essas crianças não tenham os problemas, né, futuros. Então, por exemplo, a criança não sabe, ou os pais não sabem, que o máximo de peso que ela deveria carregar seria 10% do seu peso corporal. Se ela pratica atividade, se ela pula, se ela corre, se ela faz, ela vai ter um pouquinho de força para conseguir um pouquinho mais do que isso. Se ela não faz nada, já complica um pouquinho. Então, e essa questão de ser opcional, isso eu não sei por que entrou em vigor, mas eu sei que a partir, acho que do ensino médio, isso está sendo aplicado. Então, eu tenho uma aluna de 15 anos que eu perguntei para ela, e a educação física na escola? Tem uma vez por semana e é optativo. Isso aí é ruim. É muito ruim. Ruim. Eu fiquei curiosa quando tu falou que tu ia explicar, então eu gostaria que tu já explicasse a diferença de atividade física para exercício físico. Perfeito. Então, a atividade física são atividades que a gente faz no cotidiano, como, por exemplo, levantar, sair com o cachorro, varrer. Então, o corpo está fazendo uns movimentos, o corpo está fazendo atividade fisicamente.
O exercício, por exemplo, eu gosto de dar sempre o exemplo de sair para pedalar, em 2 aspectos diferentes. Então, eu vou sair para pedalar agora, eu vou dar 2 voltas na quadra, mas eu não estou preocupada com o tempo que eu vou levar, nem que marcha eu vou colocar. Eu vou ali, eu andei 2 quadras e voltei. E talvez eu pedale de novo daqui a uma semana. O exercício, ele já é um pouquinho diferente, porque para ser considerado exercício, tem que ter, a gente desenvolve algumas capacidades físicas, obrigatoriamente, então ele é voltado para a melhora da condição cardiorrespiratória, força muscular, flexibilidade. Então, para isso eu tenho uma frequência, eu tenho uma intensidade ideal e eu tenho um volume ideal. A atividade física, ela faz bem para a saúde também, né? E os médicos prescrevem muito hoje, pode caminhar 20 minutos e tal, só que não vai partir, não vai sair daquilo ali. Então, se eu não tiver uma frequência, uma intensidade ideal e um volume do que eu vou fazer, eu não vou ter adaptações maiores para o meu corpo. Então, o exercício se diferencia da atividade física nesse sentido. E me diz uma coisa, a caminhada, ela pode ser tanto uma atividade física e ela pode ser exercício físico se ela for ritmada, se ela for, vamos supor, diária, ou pelo menos, né, 5 ou 6 vezes por semana, aí ela poderia se configurar como um exercício físico? Poderia. A partir do momento que, e dentro do exercício, a gente tem uns princípios chamados, por exemplo, de princípio da sobrecarga. Então, se no primeiro momento a caminhada vai ser feita segundas, quartas e sextas. Na segunda-feira eu caminhei 30 minutos, na quarta-feira mais 30, na sexta-feira eu estou sentindo que está sobrando e vou caminhar um pouco mais, vou caminhar 35, 40. Então eu estou fazendo uma adaptação para isso, eu estou fazendo uma sobrecarga no sentido de não deixar o meu corpo se adaptar. Então eu vou ter sempre benefícios dentro disso. Então, dá para considerar sim, a partir do momento que a gente mantiver uma frequência ideal. Então, a gente pode considerar. E como tu vê a questão do Pilates? Por exemplo, o que eu fiz aqui? Dentro da questão do sedentarismo, das coisas ruins que ele nos traz, eu coloquei dentro dos exercícios os benefícios que ele traz. E aí depois eu cito algumas modalidades. Então, foi legal tu falar do Pilates. Mas pode seguir nessa tua, no que tu colocou e me coloca o Pilates aí dentro também. Tá, ótimo. Tá. Então, vamos pensar assim. Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Perfeito. Pensando agora nos benefícios disso. Então, com essa frequência, eu consigo manter os batimentos cardíacos um pouquinho mais elevados, então eu faço com que o meu coração exerça um esforço, ele vai me trazer mais para frente uma melhora do fluxo sanguíneo e, com isso, uma diminuição da pressão arterial. Questão de liberações hormonais, de sensação de bem-estar, então a tendência é que diminua a questão da ansiedade. A ASICS lançou agora um estudo bem interessante, que eles lançaram um aplicativo, que o aplicativo fazia a leitura do rosto da pessoa antes da atividade e depois da atividade, ou antes do exercício e depois do exercício. Então, eles chegaram à conclusão que, em média, 15 a 20 minutos de determinadas atividades eram suficientes para trazer uma melhora na face, no sentido de relaxamento. Que interessante! Isso foi sensacional. Da parte deles foi joia, né? Uma grande marca esportiva, então está incentivando a questão da pesquisa. E chegaram à conclusão que o intervalo de 7 dias entre uma atividade e outra, entre uma sessão e outra, já é suficiente para aumentar em mais ou menos 23% o grau de ansiedade e de pensamentos acelerados. Então, mais um benefício do exercício, diminuição da ansiedade. Muito interessante. Muito legal. Falando entre outras fases da vida, por exemplo, a questão da osteopenia ou da perda de densidade mineral óssea, que acomete muito as mulheres, principalmente ali depois da menopausa,
Então, como a produção hormonal diminui, a absorção do cálcio acaba sendo menor. Com isso, a gente tem uma perda de massa óssea. Então, atividade física com peso, ou com carga, ou com impacto, é benéfica nesse sentido. Então, ela vai auxiliar na questão da absorção de cálcio. Por exemplo, exercícios para idosos são super importantes, os exercícios de força para evitar as quedas, né? Os exercícios de equilíbrio para ajudar também nas quedas, exercícios que voltados para a atividade do dia a dia. Eu falei do idoso porque a gente falou da criança, então, né, só para ver como o exercício ele cabe lá desde o bebê até o último dia de vida. Ele é bem-vindo. Entre outras coisas que eu coloquei dos benefícios, aumenta a qualidade do sono, porque a gente tem hormônios de bem-estar, então, dependendo do horário que a atividade é praticada, logo em seguida, depois do banho, vem o relaxamento, então a qualidade do sono é garantida. Melhores da... Aí seria exercício à tardinha, início da noite? Isso. Só que tem um porém aí. Algumas pessoas se adequam melhor a exercícios diurnos, porque ele desperta. Outras pessoas o noturno, porque ele relaxa. Então, depende da pessoa. Isso vai muito de biorritmo, né? Outro benefício, e isso entra o Pilates, que depois eu vou falar mais na frente, é sobre a questão postural. Então, vou dar um exemplo de novo da atividade laboral como causadora de malefícios. Então, por exemplo, o dentista, que trabalha muito tempo sentado, com o tronco para frente, com o corpo rodado, ele tende a ganhar um desvio postural muito grande, o ombro mais para cima, a coluna um pouquinho mais torcida. O exercício consegue fazer um ajuste melhor nesse aspecto. Então, de modo geral, a gente vai conseguindo esses tipos. Depois tem outros vários benefícios. Depois eu anotei aqui, mas acho que a maioria a gente vem falando. Desempenho escolar, as dores crônicas. E uma coisa interessante também, antes da gente falar das modalidades em si. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma recomendação, de modo geral, e das faixas etárias de quanto de atividade física, quanto de exercício é necessário para que a pessoa seja considerada ativa, para que ela garanta os benefícios do exercício. Então, os adultos, crianças de 5 a 17 anos, o indicado são atividades diárias de pelo menos 60 minutos, sendo dessas 3 vezes por semana que envolvam o desenvolvimento muscular e ósseo. Pular, correr, saltar. Adultos, uma média de 150 minutos semanais de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa. Depois, não sei se cabe aqui a gente falar sobre moderado e intenso. Acredito que em algum momento, sim. E os idosos, também eles entram com a mesma recomendação dos adultos, porém com atividades a mais, pelo menos 2 vezes por semana de equilíbrio e exercícios que foquem mais na necessidade do dia a dia. Então, ter condição de levantar, ter condição de independência, então, de poder tomar banho, de poder sair. Então, esses cuidados, mais ou menos das faixas etárias que tem que ter. Outras coisas interessantes aqui que eu anotei. Esses são os tempos mínimos recomendados, mas se forem praticados por mais tempo, podem garantir ainda mais benefícios. Os benefícios podem ser ainda maiores. Botei um hashtag aqui de início tardio. Tem um estudo que mostra que a pessoa, por exemplo, ela vai começar a atividade lá aos 60 anos, comparado com uma de 30. Essa de 30 vem pratica 5, 10 anos. A de 60 nunca fez nada. Ela pode, em algum momento, chegar a ter os mesmos benefícios de alguém que começou muito antes. A questão é, isso é bem legal, né? Isso é bem legal. Poxa, mas eu tô muito velho. Não tô velho coisa nenhuma. Isso não existe mais. Só tem que ver o que se adequa e em que condição essa pessoa vai chegar para treinar. Então, pode ser que tenha já uma artrose no joelho, pode ser que tenha uma bursite no quadril. Então, por isso que quanto mais cedo, melhor.
Mas, mesmo começando a atividade lá depois de 50, 60, nunca ter feito nada, ainda consegue sim se beneficiar de todas as questões que a gente falou. E muito cuidado com a questão dos atletas de final de semana. Acho que isso já foi abordado um tempinho atrás, né? Dos riscos, porque de alguém que não faz nada é convidado para jogar bola. Aí vai lá, joga e tal. O que pode acontecer? Pode acontecer um estiramento, pode acontecer uma lesão de ligamento no joelho, pode acontecer um infarto. Eu já presenciei isso quando a academia era lá no Parque Tênis, então tive um senhor e tal, que ele tinha problemas cardíacos, mas acho que não deu muita bola. Jogou bola. Deu 5 minutos, infelizmente ele já estava no chão, pedindo socorro, não deu tempo do socorro chegar, a gente tentou fazer umas manobras ali e ele veio a falecer. Então, isso é um exemplo de cuidado que os atletas de final de semana têm que ter. Isso é importantíssimo. E aí, a partir disso, bom, a gente se questiona, né, agora dentro das modalidades, quando eu vou buscar alguma prática, primeira pergunta, para quê? Então, bom, eu sei dos benefícios, tá? Para que eu quero? Que momento da vida eu estou? Eu tenho 40 anos, Bom, dentro das procuras na academia, o que a gente tem visto bastante? Pode ser para um tratamento, então o exercício ele pode ser para alguém que tem bursite no quadril, então tem que fazer alguma coisa mais focada no equilíbrio muscular da região do quadril. Pode ser para meios preventivos, então tudo que a gente vem conversando, para que não tenha uma pressão arterial elevada. Se tem caso na família, por exemplo, de algum tipo de câncer, de alguém com pressão arterial elevada, de alguém com diabetes, a chance dessa pessoa ter já é 50%. Então, ou ela é genética, ou ela vem junto, ou ela poderá ser adquirida. Então, como uma forma preventiva, as pessoas procuram bastante. Preparação para concurso. Então, tem acontecido agora, nas últimas semanas, aí, concurso da Brigada Militar e da SUSEP, né, do policial penal. O que acontece? Se as pessoas não buscam essa prática antes do TAF, da prova física, a chance de passar numa prova dessas é muito pequena. E às vezes acontece algumas fatalidades, como aconteceu semana passada, retrasado, do menino que veio a falecer, os bombeiros fizeram homenagem, teve um problema grave após um esforço físico intenso, acho que, né, a gente não consegue levar em consideração o dia, como é que ele estava estressado, nervoso. Então, infelizmente, um jovem de 25 anos veio a falecer. Às vezes acontece na prova de corrida, homens, de modo geral, porque tem uma incidência maior de infarto, homens depois da parte da corrida, infelizmente, tem mal súbito, acaba vindo a falecer, vem a falecer também. Então, como isso é importante, né, em todas essas fases, na preparação para o concurso também. A manutenção do exercício, né? Pelo que eu estou entendendo, assim, é a questão não de tu ir lá e te esforçar e não, e a troco de nada. Fazer sempre, né? Sempre um exercício. Isso. Muito bem. E tu vai falar agora dos tipos de... Vou falar agora. Então, eu coloquei assim, eu citei primeiro a caminhada e a corrida, né? Dentro as modalidades mais buscadas, mais procuradas, mais bem exploradas dos últimos tempos. E mais aceitas, eu acho que também, né? Isso, aceitas. Essa foi a palavra, Maria, muito obrigada. A corrida e a caminhada são ótimas atividades. Trazem efeitos, tudo que nós falamos, ela é perfeita. O que a gente tem que tomar cuidado só em relação a o quanto que eu estou apto para um para o outro. Então, todo e qualquer exercício, ele deve ser progressivo. Então, a gente começa por uma caminhada, se não tiver problema, começa os primeiros passos na corrida. Então, tem que ter alguns cuidados, mas a corrida e a caminhada são ótimos para ganhos de condicionamento cardiorrespiratório. E tudo que envolva coisas cardíacas. A corrida e a caminhada são perfeitos. Musculação ou exercícios com peso. Eles são fundamentais na questão de manutenção e ganho de massa muscular. Porque a partir dos 30 anos ali, a cada década de vida, a gente vai tendo uma perda de massa muscular,
às vezes ela é pouco visível, pouco notada. Então, isso gera uma modificação no corpo e a gente precisa tomar bastante cuidado nesse período. Então, a musculação e os exercícios com peso, de modo geral, são super bem-vindos. Exercícios, hoje se fala um pouquinho de calistenia também, que são exercícios com peso do corpo, são super bem-vindos na questão de resistência muscular, aumento de massa muscular, auxiliam também na questão da pressão arterial e cardiorrespiratórios também, porque todo e qualquer exercício de força faz com que o coração trabalhe mais. E depois, como consequência, trabalhe menos. Então, em repouso, ele acaba tendo um trabalho, uma sobrecarga menor. Funcional. Então, se fala muito em circuito funcional, atividade funcional, aula de funcional. As pessoas entram em contato conosco aqui para saber. Primeira coisa, né? O exercício funcional, ele, como ele já disse, ele tem que ter uma funcionalidade. Então, eu não posso simplesmente montar um circuito com uma escadinha de agilidade, com uma cordinha naval, ou pular uma corda, não. Ele tem que ter um direcionamento. Cada pessoa que está buscando ele, está buscando por melhora de alguma função. Então, por exemplo, pessoas que querem emagrecimento. Eu tenho que ter, dentro das atividades funcionais, os exercícios que englobem o corpo todo e que façam uma demanda de gasto calórico alta. Claro, com todos os seus cuidados. Né? Se eu já tenho, por exemplo, alguém que é da prática esportiva e que precisa melhorar gesto, motor, sem falar em técnica, né? Então, que precisa melhorar desempenho dentro de quadra, desempenho de modo geral, eu preciso que esse meu circuito funcional seja direcionado para isso. Tá? Então, só para a gente, porque às vezes esse circuito funcional a gente olha meia dúzia de acessórios e acha que é aquilo ali. Não, mas ele vai muito além. Dentro dele, obrigatoriamente, a gente tem que ter o aspecto cardiovascular, que entra ali também com uma caminhada, com uma corrida, e exercícios de força, que também podem ser considerados ali os mesmos benefícios da musculação. Então, a gente tem, dentro do funcional, a gente tem que ter obrigatoriamente essa mescla. E sempre pensar no que a pessoa está buscando. A natação, né, que é um esporte que já talvez seja um pouquinho mais difícil, porque ele normalmente tem que acontecer dentro de um clube, onde a gente tem que ter uma água numa temperatura ideal, mas é mais uma alternativa, né? Trabalha, desenvolve o corpo de modo geral, trabalha a questão postural, desenvolvimento de membro superior, melhora a caixa torácica, melhora a postura, trabalho de centro do corpo, então abdômen, musculatura interna, trabalho de pernas, então resistência muscular, cardiovascular, a natação talvez seja um dos mais completos com menor risco. O problema é que a gente tem uma oferta muito restrita, né? Então tem que começar por alguma aula, outra aula. Quem gosta de água, eu acho que não pode deixar de fazer. E eu acho que também um limitador é o nosso tempo, né? Ah, claro. Eu sei porque eu gosto muito, mas aí eu tenho questões de alergia, do cloro, aí sai, eu já pratiquei natação, aí sai toda molhada, aí pega aquele vento frio, aí fica pior, eu digo, meu Deus. Então hoje eu opto por fazer alguns exercícios na piscina quando tá tempo bom, como hoje eu consegui ir para a piscina, mas é assim, a minha piscina é bem assim, como protegida, cheia de, mas para mim é o melhor, assim, eu adoro fazer meus exercícios tudo dentro da piscina, me dá muito prazer. Tem a questão do sol, tudo, mas só que é restrito, a gente, agora mesmo, eu já tô dando tchau, né, são os últimos dias que eu consigo e ainda usufruir da piscina, que depois vem o nosso inverno e não tem, né? A gente não, por mais que a gente queira, não dá, né? Só coberta. Claro. Mas aí nos clubes é muito claro, né? Então, como a gente acaba ficando limitada com as possibilidades, né? Acaba não tendo. Mas vamos lá, vamos seguir. Estou gostando, estou adorando. Ai, que bom, Marinha. Então, infelizmente a gente tem esses fatores, né, que não são controláveis, então sair de uma temperatura ali de 30, 32 graus para ir para o vestiário, então só nessa passagem já é perigoso. Quem tem alergia, quem tem alguma coisinha respiratória, que tem que ter cuidado nessa troca. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? E aí já pensando, por exemplo, se
tu vai ter que parar os exercícios na água por um período. O que eu posso fazer em substituição? Nem que seja temporário, já que o mais prazeroso é dentro da água. Então, aí tem que ir pensando, só para não parar, né? Só para continuar. Não, já tô pensando aqui. Bárbaro. Outra modalidade também que vem se falando bastante tempo é em relação ao CrossFit. Também é algo que é super válido. É uma atividade que já é um grau de intensidade muito grande. Então, se a gente for pensar lá nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, que ela fala entre 150 minutos semanais moderados. Então, eu posso... E 75 intenso, eu vejo o CrossFit como intensidade. Então, 2 vezes por semana já seria o suficiente. Teoricamente, eu não precisaria mais. Até posso fazer uma terceira, já que quanto mais, melhor. Só tem que tomar cuidado com a questão da sobrecarga. Então, intensidade. Eu preciso dar uma pausa. Não só no CrossFit, como outras coisas também. E aí poderia ser só essa atividade, só esse exercício, por duas vezes por semana, em função da sua intensidade, é isso? Isso aí. E o exercício também, agora ele vai entrar na questão da comparação com a atividade física. O exercício, por que 2 vezes por semana ou 75 minutos? Como é que se chegou nesse cálculo? Porque se ele tem uma intensidade alta a moderada, o efeito dele ele perdura por 24, 48 até 72 horas. Então, eu tive um estímulo que me garantiu 3 dias. Aí depois eu tenho mais um estímulo que vai me garantir mais 3 dias. Então, para isso, a gente precisa de uma intensidade um pouquinho maior. Então, aí entra da diferença da atividade física. A atividade física, para eu ter esse benefício, talvez eu tenha que fazer todos os dias, já que ela é uma intensidade mais baixinha. Então, acho que é essa a principal diferença. Que bom que tu falasse a respeito. Tanto que, não sei dizer exatamente quantos alunos eu atendo hoje, mas um grande percentual deles faz atividade 2 vezes por semana. Por quê? Porque a gente coloca uma intensidade adequada. Naqueles que eu não consigo colocar uma intensidade adequada, eu oriento a procurarem um complemento de 1 a 2 vezes na semana. E aí, falando nos complementos, aí depois eu vou falar um pouquinho da dança e de outras atividades. Antes da dança, eu vou voltar para o Pilates, que eu também uso como complemento, que tu fizesse aquela pergunta. O Pilates, para atividades posturais, respiratórias, ele é maravilhoso. Então, quando lançaram ele lá atrás, uns 10, 15 anos atrás, eu achei que no primeiro momento ele fosse ser mais mercadológico. Porque o mercado fitness, ele tem que lançar coisas de tanto tempo. Tem coisas que não duram um semestre, tem coisas que perduram. Então, o Pilates, à medida que foram estudando mais e mais sobre ele, aí viram que ele tem fundamento. Então, tudo que tem fundamento perdura por mais tempo. Então, hoje o pessoal procura muito o Pilates por questões posturais, por questões de dores crônicas. Então, cervicalgia, lombalgia, hérnia cervical, problemas dos ombros, problemas de hérnia lombar. Então, os médicos prescrevem também hoje. Isso é uma coisa fantástica. Então, hoje o médico prescreve atividade de modo geral. Antes se discutiu um pouquinho sobre o que eles entendiam de exercício para prescrever. Então, não vamos entrar muito nessa questão, mas o mais interessante é que eles pedem movimento. E grande parte deles coloca o Pilates, por quê? Porque enxerga como uma coisa segura, e de fato ele é, né? Então, dentro de cada pessoa que chega, né, a gente tem que tomar cuidado com as suas especificidades, porque ele trabalha muito amplitudes de movimento. Então, mas ele é sim, de modo geral, um exercício extremamente seguro. Pode ser praticado 2, 3, 4 vezes na semana, porque a intensidade dele é baixa. Ele é um exercício que mexe bastante com flexibilidade. Então, super bem-vindo entre as modalidades. Ela continua ainda com uma procura muito boa. Todos que eu citei, acho que as pessoas procuram bastante, assim, né? Quando estão interessados em começar alguma coisa. Tu tinhas alguma pergunta específica do Pilates, que eu acho que... Não, o Pilates é porque eu gosto do Pilates. Tá. E eu, durante a pandemia, eu fiz, e eu pretendo continuar fazendo em casa.
Achei assim muito, muito, muito bom e dá uma flexibilidade. Eu gosto muito do Pilates. É que agora, como eu vou muito para a piscina, então eu não acabei não tô, mas um dos retornos provavelmente vai ser Pilates. E outra coisa, até eu queria ver contigo a questão. Aí eu não sei se é contigo ou se eu vou ter que chamar alguém especial, mas a questão do yoga, como é que entraria? Eu tenho alguém para te indicar para falar sobre yoga, que é uma colega de faculdade, ela domina muito o assunto. Eu já desconheço um pouquinho, ela me explicou algumas coisas, mas eu não me atrevo a Tá falar bom. sobre. Mas eu te indico alguém que, olha, Tá. é bem legal, é bem profunda, a história é bem interessante. Tá. E o Pilates seria a mesma coisa. Teria que fazer 2 vezes por semana, seria suficiente ou teria que ser umas 3 vezes? Pois então, se a gente pensar ali na questão da recomendação, ele é considerada de intensidade moderada a baixa. Então, ele poderia ser, sim, praticado 3 vezes, sem problema nenhum. Mas 2 vezes já seria suficiente ou não? Seria suficiente. O que acontece? Onde é que falta alguma coisinha do Pilates? Na questão cardiorrespiratória. Então, em termos de resistência muscular ok, postura ok, um ganho de resistência para melhora de postura ok. Falta só o cardiorrespiratório. Então, como complemento, entraria muito bem a caminhada. A caminhada, né? Foi A o que eu estava caminhada pensando. entraria super bem. Outra coisa que entraria super bem, a dança. Danças de modo geral. Ritmos, salão, balé. Então, a dança, ela é uma atividade de característica muito mais aeróbica. Então, a frequência cardíaca sempre é 1000, vira para cá, vira para lá. Suor, né? Comparando ela junto ali com a corrida, com a caminhada. Então, ela tem um gasto calórico legal, alto, dependendo de que tipo de dança, mas não tem a resistência muscular que o Pilates cria, não tem o ganho de força que a musculação cria. Então, eles, infelizmente não. Hoje a gente já tem atividades que englobam um pouco mais tudo, mas antes as coisas eram muito segmentadas. Então, eu chegava na academia, eu quero saber sobre a musculação. Só tinha musculação. Musculação, dança e vários tipos de ritmos, essas coisas. Hoje em dia as coisas estão mais misturadas. Então, por exemplo, aqui na academia a gente juntou o funcional com a musculação. Por quê? Musculação, ai que chato, vou fazer 3 séries de 10, 2 séries de 15. Isso basicamente não se usa mais, exceto se aquela pessoa mais, sabe, que só quer saber de ganho de massa muscular, porque para ela é aquilo que importa. A gente até mantém esse perfil, mas de modo geral a gente mescla as coisas, porque a gente precisa de tudo. A gente precisa de flexibilidade, a gente precisa de cardiorrespiratório, a gente precisa de força. Então, tem como juntar isso, né? Então, a gente saiu já daquela coisa mais tradicional para uma coisa mais moderna. Ou, se a pessoa não, né, quer buscar isso separadamente, vai para o Pilates, vai para a caminhada. Então, a gente tem como fazer tem como elaborar, como um cronograma, como uma organização das coisas que a gente precisa. E das coisas que a gente gosta também, né? Porque tem que gostar, porque senão a chance de abandono é muito grande, né? Além desses exercícios que a gente comentou, dessas modalidades, a gente ainda tem a parte esportiva, que hoje está super em alta. Então, por exemplo, os esportes de raquete. Né? A gente tem o pádel, a gente tem o tênis, que seria o mais difundido. Depois o pádel, uma coisa mais regional. E o beach tênis, que está entrando agora com uma febre nacional. Então, tem quadras por Pelotas mesmo. Hoje a gente tem, vou chutar alto, umas 20 quadras de beach tênis. E tá tendo uma aderência muito boa, porque é fácil de jogar. As pessoas pegam uma raquete, não pesa muito, tem uma bolinha, não pesa muito. Então, é mais uma possibilidade da pessoa estar buscando uma qualidade de vida melhor, tá buscando um exercício. O que é sensacional. Que também, eu posso até dar um depoimento aqui? Claro! Eu jogava muito pádel. E o pádel, ele funcionava no seguinte sentido, assim, de cada
raquetada que eu dava na bolinha, eu colocava todo o meu estresse. Então, foi uma fase da minha vida que eu estava trabalhando bastante e que me ajudou muito. Hoje eu não consigo mais, em função do meu peso, em função de problema no joelho. E também porque eu esqueço da minha idade, então eu não consigo controlar e quero jogar assim, do máximo. Então eu já desisti, porque não dá, começa a doer o joelho. Mas eu acho assim, quem tá com 30, 40, 50 e que tá bem, né, de peso e tudo, eu acho assim esses jogos maravilhosos, assim, porque eles são dinâmicos, eles são além da integração que a gente faz com pessoas de outros, né, que não fica só no nosso nicho ali de trabalho. Então eu acho assim fantástico, eu acho muito, muito bom mesmo. E é mais fácil, tem menos risco, por exemplo. Então, o pádel ele já tem muita mudança brusca de direção. Para quem tem qualquer problema em joelho, já fica mais delicado, né? O beach não. O beach é um deslocamento para frente, pega uma bolinha para trás. Embora seja na areia, então demanda de um pouquinho de condicionamento cardiorrespiratório, a pessoa vai cansar um pouquinho de resistência nas pernas, mas o risco também é pequeno. Só tem que cuidar, claro, com a frequência, porque às vezes acontece isso, né? A pessoa aderiu à atividade na segunda, aí joga na terça, na quarta, na quinta, na sexta, aí tem uma lesão, é obrigado a parar. Então tem muito cuidado com a questão do overtraining, mas é mais uma possibilidade. Então, hoje a gente tem um leque maior, né? O que é bem legal. Sem falar nas atividades coletivas, né? Então tem se resgatado bastante o vôlei, o futsal, o handebol, o basquete. Então hoje eu vejo pessoas, colegas, fazendo grupos assim para jogar na praça, para jogar aqui, porque são modalidades que gostam, né? O futsal nunca deixou de existir, sempre teve uma procura muito grande. Mas o basquete e o handebol também estão voltando. Então, Coisa provavelmente, boa. Muito bom, né? Provavelmente essas pessoas tiveram estímulo lá atrás, tiveram estímulo na escola. Então, aprenderam a jogar, gostaram muito e estão retomando na fase adulta. Então, isso também é importante, né? Que fase da vida nós estamos? Às vezes ele ajuda nessa questão da procura. Então, se está num ritmo de trabalho muito acelerado, com criança pequena e tal, isso nos afasta. Mas mais lá na frente, já com as crianças um pouquinho maiores e tal, numa organização melhor, fica mais fácil de aderir de novo. Então, quem gosta, quem aprendeu a gostar lá, vai retornar, muito provavelmente mais cedo ou mais tarde. Rafa, agora nós temos mais uns minutinhos para encerrar. Tu teria alguma dica para quem assim ainda está com dificuldade de ir até uma academia ou que gostaria de fazer algum esporte ou algum exercício em casa? Tu teria alguma dica, algum aconselhamento, ou qual o teu posicionamento em relação a isso? Mairinha, muito bem colocado, assim, dentro do último tópico, né, que a gente está programada para falar sobre a questão de autocuidado e alguns exercícios, qualquer exercício que a pessoa vai fazer sozinha, a gente tem que ter uma orientação, né? Dentro de qualquer espaço físico tem que ter orientação. Em casa também. Então tem muita coisa na internet que às vezes as pessoas buscam para fazer, mas se não tiver um olhar um pouquinho mais profissional, pode ser arriscado. Mas sim, tem bastante coisa que pode ser feita em casa, que foi o que aconteceu com a pandemia. Então, no início foi uma aderência absurda. Então tem exercícios com peso do corpo, tem exercícios simples de agachar e levantar, segurando algumas coisinhas na mão, segurando algumas cargas. Então, dá sim para prescrever exercícios para a pessoa fazer dentro de casa. Dá tranquilamente. Eu hoje faço bastante atendimento a domicílio. Então, o que eu tenho feito, né? Eu gostaria de ir mais vezes, mas eu não consigo me deslocar, não tenho tanto tempo. Então, eu atendo uma vez na semana e deixo atividades para serem feitas mais uma ou duas vezes. Então, eu já deixo toda uma prescrição bonitinha para se fazer. Coisas simples, como elevação pélvica, né? Que trabalha bastante o glúteo. Então, dependendo da pessoa, né? Qual a melhora que ela quer, dá para fazer. Coisas que a gente tem que cuidar em casa, por exemplo, como o autocuidado, é quando vai arredar alguma coisa, quando vai pegar um peso. Então, por vezes, uma faxina qualquer, vou varrer, vou passar um pano. Então, muito cuidado ao levantar o sofá para que não tenha uma crise na coluna, para que não trave, né?
é o tipo de informação que eu costumo dar bastante, né, para os meus alunos. Cuidado ao levantar da cama. Então, vira de lado, bota as pernas para fora, preserva a coluna nesse sentido. Tem bastante orientação que dá para dar. Então, em relação a fazer atividade física em casa, sim, só tem que ter alguma orientação, que não é difícil, e algum meio de acompanhamento, para que não traga nada, né? E eu acho interessante, até como enfermeira, né, a questão do exercício laboral, né? Eu acho que é bem interessante. E também nós, a gente sempre fala assim, quando vai carregar algum peso, usar não a coluna, mas as pernas também, né? Todo o corpo, que é para. Né, eu acho que essas coisas são importantes, mas é bem interessante a questão da orientação, e aí eu acho que essa questão do laboral, eu acho que ela precisa muito, né? Com certeza. Com certeza. Hoje, tentou-se ter atividades laborais nas grandes empresas, só que cada setor, por exemplo, ele acabava sobrecarregando a pessoa em algum sentido. Então, as pessoas chamavam, no início deu super certo, mas depois acho que se perdeu. Então, era mais interessante a gente trabalhar focado em cada setor do trabalho, para quem passa muito tempo sentado, para quem faz muito trabalho manual, a atividade laboral ia dar muito mais certo nesse sentido. Pensando em atividade em casa, acho que hoje em dia não se pensa mais, mas antes se pensava muito em ter uma esteira. Então, acho que alguém já teve alguma esteira encalhada em casa em algum momento, né? Então, aí quando alguém me pergunta, aí eu pergunto, como é que é a tua organização, como é que é o cronograma, como é que são os teus hábitos? Senão, tu vai virar cabide. Isso é certo. Então, assim, ó, aí eu faço um cálculo por cima, assim, bem rapidinho, tá? Quanto é que gastaria, quanto é que é a mensalidade na academia? Olha só, tu vai investir 2 anos de academia. Não vale a pena tentar vir primeiro. Se não der certo, a gente pensa numa outra alternativa. Então, a esteira hoje, para quem tem alguma coisa mais específica que precisa daquilo, porque também entra na questão da atividade, por exemplo, quem gosta muito de caminhar, prefere caminhar ao ar livre. Só que, por vezes, de acordo com o nosso clima, não tem como, né? Então, bom, nesse caso... Exato. Então, nesse caso, talvez valha a pena ter uma esteira em casa, né? Se for, de fato, caminhar todos os dias, né? Se não, não vale a pena. E o trabalho em conjunto, né? Que eu coloquei aqui no finalzinho para não deixar de falar com o nutricionista, né? Para que as pessoas tenham as suas melhoras aí, tanto em termos de ganho de massa muscular, de perda de peso, mas a questão não posso falar muito de alimentação, mas os distúrbios alimentares, que a gente vê muito na academia também, então a pessoa não desenvolve, aí tu acaba investigando e vai vendo o porquê. Então, esse trabalho em conjunto é sempre bem positivo. O fisioterapeuta também. Então, antes de começar, tá tendo uma dor crônica no ombro, na cervical, busca o médico, busca o fisioterapeuta, faz esse tratamento e aí começa com os esforços com resistência muscular para que essas dores não voltem. Então, isso é uma coisa importante, assim, só salientar esse trabalho em conjunto que a gente busca fazer aqui também. Fantástico, eu acho que quanto mais interdisciplinar, melhor. A Cláudia fez uma pergunta que eu vou trazer aqui para ti, porque eu acredito que a Cláudia quer saber do Pilates e junto com a bicicleta, o andar de bicicleta. Eu acho que o andar de bicicleta seria mais ou menos como a caminhada? Seria isso, né? Então seria ótimo esses dois juntos. Perfeito. Com uma caminhada, com uma corrida, perfeito. Então, vai estimular muito mais o sistema cardiovascular. Então, sim, ele complementa o Pilates. Ótimo. Ótimo. Muito bem, então a gente vai encerrando para não cansar os nossos ouvintes também, né, Rafa? Porque senão a gente vai continuar conversando aqui toda noite. E vou aceitar, sim, a tua indicação de uma pessoa que trabalha também com yoga para a gente conversar, porque eu acho que é uma atividade também que está muito em alta, as pessoas buscam bastante, e eu também já pratiquei
eu amei, né? Eu pratiquei o Swastika Yoga, achei muito, muito bom, assim, a questão do equilíbrio que eu adquiri. Mas a gente vai, não sei o que a vida acontece, a gente acaba saindo e aí se perde, às vezes não faz nada, mas agora eu tenho procurado fazer sempre alguma coisa, porque não dá mais para parar, né? Principalmente com o avançar da idade, tem mais que se colocar em movimento. Então, assim, quero te agradecer, o pessoal também está todo te agradecendo, as tuas orientações foram ótimas, tu não fez live ainda, não sei porquê, tu tem que fazer muito mais para nos ajudar e nos dar um estímulo, porque foi muito gostoso de te ouvir, assim, foi tranquilo, e tu não colocou uma carga na gente, assim, que tá, às vezes não está tão... como é que se diz, tão doutrinada dos exercícios, tu não nos deixou com culpa, porque eu acho que a pior coisa é isso, né? A gente fica com culpa, não, tu orientasse mesmo, assim, de forma que dá vontade de buscar um exercício, eu acho que é esse o nosso papel aqui, né? E também o nosso papel como promotores da saúde, né, de estimular as pessoas, de elas serem generosas com elas mesmas, né, mas não desistir, hoje não dá, mas amanhã já vamos se programar para amanhã, então para a coisa não cair assim no desânimo, né? Então, essas coisas que a gente quer, assim, estimular mesmo as pessoas a se autocuidarem. E nós estamos todos aqui, né? Enfermeiros, educadores físicos, nutricionista, como tu falou, né? E terapeutas holísticos. Então, médicos, todos empenhados em melhorar a qualidade de vida. Então, muito obrigada, Rafa. E com certeza a gente vai se ver novamente em alguma live. Prometo que na próxima eu vou estar um pouquinho menos nervosa, né? O início foi muito difícil. Ai, estava tendo quase uma arritmia aqui. Mas não deu para perceber, tu foi super assertiva nas tuas colocações, e é isso que a gente precisa. E eu acho que o fato da Rafa trazer todas essas angústias, todos nós somos seres humanos e todos nós... Eu imagina, hoje é o segundo vídeo, né, que eu estou coordenando. Também fico, mas o importante é a gente se superar, né? E não deixa, né, até dizer, olha, estou aqui meio atrapalhada mesmo, mas vamos lá e vamos passando a nossa mensagem. É isso aí. Todos somos seres humanos, todos nós temos os nossos perrengues e nós temos que aprender a lidar com isso, a encarar e conhecer, né, as nossas limitações, mas as nossas luzes também, o nosso lado bom, e vamos lá. Rafa, muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada mesmo.